Bom dia, amados irmãos, amigos. É uma grande alegria voltarmos aí. Tivemos aí uma semana de descanso, uma semana onde pudemos participar aí, cada um com sua mãe, com sua família, do Dia das Mães, mas agora voltamos ao ritmo normal e quero contar aí com a presença de todos vocês. Quero também agradecer a cada um de vocês que tem mandado vídeos, tem mandado mensagens. Olha, pastor, tem isso de interessante, tem aquele outro. Para mim é uma alegria poder perceber que muitos têm se envolvido não só no sentido de assistir a mensagem, mas olha, começar a pesquisar sobre o assunto, começar a ver vídeos, começar a ouvir mensagens, né, estudar o assunto. Isso é muito importante para que você possa ter uma produção ainda melhor com relação a esse tema Apocalipse, né? Hoje nós queremos tratar alguns assuntos, mais especificamente sobre o milênio, mas é importante a gente dar uma pincelada em tudo que nós temos aprendido e algumas discussões que as pessoas sempre me colocam, né, com relação a esse assunto. Mas antes de tudo, gostaria de orar com você, colocando este dia diante de Deus, amém? Pai, nós queremos te louvar e te adorar, Senhor, e te agradecer, Senhor, por cada vida que começa agora a entrar na live, Senhor, cada vida que tem em seu coração esse projeto de aprender, ó Pai, daquilo que Tu tens, daquilo que Tu espera de nós, Senhor. E cada dia nós sentimos esse tempo se estreitando, Senhor. Hoje mais do que nunca, Senhor, as notícias, os fatos têm falado por si só, Senhor. E nós Te louvamos, Senhor. Ainda que muitos desses fatos sejam fatos que balancem uma sociedade, Senhor, mas eles têm uma função de ser sinais para a sua igreja de um despertamento, mostrando, Senhor, que não estamos falando algo que não existe, que não estamos falando de algo que só a Bíblia fala, mas estamos falando de algo que é real e vivo, Senhor. Por isso, toma cada um nesta hora, direciona a nossa mente, direciona os nossos corações, ó Pai. Fala diante de nós, Senhor, tudo aquilo que Tu desejas. Toma o meu espírito, Senhor, que haja uma conexão muito ímpar entre meu espírito e o Teu espírito, Senhor, de maneira a transmitir a essência que está em Teu coração, a essência que está em Teu espírito, Senhor, pois essa é a que transforma, essa é que, ó Pai, faz com que cada um de nós entenda o Teu querer, ó Pai. E nós colocamos a nossa vida nesta hora, nós colocamos esta mensagem, esse estudo, nós colocamos as mentes, os corações diante de Ti, ó Pai. E nós Te agradecemos, tendo a convicção, Senhor, que Tu farás uma grande obra em cada um que se dispõe a estar contigo, ó Pai. Abençoa-nos nesta hora, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém, amado? São 9h06. Antes de entrar propriamente no milênio, né? É importante a gente destacar que o milênio é um tema um pouquinho mais extenso. Talvez a gente não consiga finalizar em uma aula, né? É importante também a participação de todos com relação às dúvidas, porque sempre uma dúvida pode levantar mais um aspecto ainda sobre o tema, né? Percebi em algumas aulas que algumas dúvidas são um pouco mais polêmicas, de assuntos pessoais. Entenda, amado, que se nós não respondemos a alguns assuntos pessoais, esses assuntos serão tratados à parte, né? O próprio pastor Mateus, que está conosco, que nos apoia na gravação, e aqui eu já deixo o meu agradecimento adiantado por isso, muitas vezes está nos apoiando também nessas respostas, né? Por quê, amado? Porque quando se trata de questões muito íntimas,
se trata de questões familiares ou mesmo pessoais, nós entendemos que é um cuidado nosso tratar a parte com essa vida, entendeu? Mas no restante, se você quiser tratar sobre um tema que está sendo falado aqui, sobre um tema que tem uma amplitude geral, que abrange a igreja, que abrange a sociedade como um todo, fique livre. Eu sempre digo que não há pergunta tola. Na realidade, quem consegue elaborar uma pergunta, ele tem inteligência suficiente e maturidade suficiente de absorver a mensagem e conseguir, por meio dessa mensagem, de elaborar uma pergunta. Então fique à vontade, seja durante a aula ou no final da aula, para lançar perguntas, ou durante a semana, amém? Mas todas elas, como eu não tenho acesso nesse instante sobre elas, nós no final da aula, lá nos últimos minutos finais, trabalharemos cada uma delas, amém? Algumas vão ser respondidas no caminho da própria aula, porque às vezes ao falar do tema, a pessoa já alcança a sua resposta, ok? Amados, muitos me perguntam sobre atualidades, muitos falam, pastor, o que está surgindo aí de tanto? Amado, o mundo tem dado um giro tremendo, né? E muitas coisas têm acontecido que numa dimensão que outrora não acontecia. E por que eu gosto de colocar isso sempre no início da aula? Para você entender que nós não estamos tratando de um tema de 2000 anos atrás. Nós estamos tratando de um tema que foi entregue a João há 2000 anos atrás. Mas que é um tema extremamente atual. E nós, na realidade, temos muito mais relação com Apocalipse do que talvez até aqueles homens que viviam 2000 anos atrás, né? Você pode ver que você está se tornando um coadjuvante, né? Um participante dessa realidade de Apocalipse. Você que tem visto a atualidade em volta de você, você tem percebido que fatos bíblicos que outrora pareciam até histórias, né, irreais, hoje se tornam reais, né? E nós podemos até citar algumas situações. Por exemplo, esses dias atrás, um determinado magnata aí foi descoberto aí tendo uma rede de pedofilia, ok? E ele então abre uma carta lá dizendo sobre 92 nomes, se me lembro bem, de pessoas envolvidas nessa rede, nessa arquitetura, né? Ele falou, olha, uma vez que eu fui descoberto, uma vez que eu estou sendo prejudicado, também vou delatar todo mundo. E do nada ele aparece lá na prisão, porque ele vai ser preso, e na prisão, do nada, dizem que ele se suicidou, né? Tirou sua vida, mas é nítido que há uma rede por detrás, que há uma estrutura por detrás que não quer que essas coisas venham à tona. E por que eu digo isso? Porque entenda que o mundo é muito mais do que isso que nós costumamos ver no dia a dia. Hoje a tecnologia tem avançado de uma tal maneira, hoje os crimes têm sido encobertos de uma tal maneira quando interessa para um determinado grupo, né? Esse homem, por exemplo, ele cita ali correntes e nomes de famílias poderosas mundiais, que nós já citamos aqui, inclusive, né, nas lives, ou seja, uma estrutura que prepara um caminho. E para que é esse caminho? Esse caminho é para a entrada do anticristo, entenda, o anticristo ele não vai entrar do nada, do zero na ativa. Ele vai preparar o terreno, ele vai entrar para atuar quando tudo estiver pronto, né? Muito bem. Um outro tema que eu acho interessante colocar para os irmãos é que o paganismo ele está dilacerado, está não só dilacerado, mas ele está, digamos, estendido por tudo quanto é lado, né? Tudo quanto é lado da mídia,
porque nós vemos, por exemplo, bruxas que hoje se dizem bruxas modernas, entrando num sistema chamado Zoom, que é um sistema de teleconferências, e divulgando lá práticas de paganismo, práticas de abusos, práticas realmente que não levam nós a nada, ok? Então entenda que nós estamos vivendo um momento muito especial. Você vai dizer, mas pastor, será que está tão grave assim? Amados, eles estão fazendo, para você ter uma ideia, vasos sanitários inteligentes. Qual é a alegação deles? A alegação deles é de que esses vasos sanitários, ou seja, quando você for no seu banheiro, no seu toalete, ele vai apoiar a pessoa a ter um diagnóstico de uma doença grave com antecedência. E você vai dizer, pastor, mas e daí? E daí que entenda que o foco não é esse. O foco é que você seja vigiado, inclusive quando estiver usando o banheiro. Então você não tem mais escapatória, porque nós estamos chegando numa sociedade que você é vigiado em todos os aspectos. E você pode dizer, pastor, mas é só isso? Não, amados, se você começar a ver os softwares que têm saído aí fora, o mesmo nome de empresas de softwares, ou seja, de programas de computador, você vai ver que muitos deles têm origem em paganismo. Por exemplo, você ouve falar Oracle. Oracle nada mais é do que oráculo. Ok? Você ouve falar, por exemplo, de uma linguagem de computador chamada Python, né? Ou como nós gostamos de falar, Python. Python vem de pitonisa, ou seja, aqueles profetas da Grécia, mundanos. Então veja, nós estamos tomados por uma estrutura que está programada para entrar com a mensagem de preparatória para o anticristo, amado. Por exemplo, para você ter uma ideia, nós temos, por exemplo, o Google, né? E nós temos no Google um tal de Burning Man, que é uma figura de um homem lá, que traz um simbolismo de um homem queimando, e que aparece normalmente em algumas estruturas, principalmente das imagens anteriores, lá do fim da década de 90, quando o Google começa, né? E essa imagem está extremamente associada com paganismo, com cultos de paganismo. E aqui nós poderíamos ficar relatando uma série de coisas, né, em que nós poderíamos demonstrar a associação do paganismo com tudo isso. Diversas empresas, amados, associados ao paganismo. Então, o ambiente está sendo preparado, ok? Muito bem. Poderia aqui falar muitas outras mil coisas, mas entenda que você está vivendo hoje numa sociedade que não é imparcial. Você está vivendo numa sociedade que está levando para um caminho certo e preciso. Ah, mas Deus é maior. Deus é maior, mas Deus vai permitir, porque Ele já relatou na Bíblia. Entendeu? Então não é que Deus não tem força para ir contra isso. Não é que Deus não pode fazer algo diferente. Mas no projeto de Deus Ele vai permitir essas coisas para que assim toda a sujeira seja revelada. Entendeu? Muito bem. Então vamos entrar então mais especificamente no tema milênio. Pastor, o que é o milênio? Lembra daquela conversa que nós tivemos sobre os 1000 anos, ok? Muito bem, pastor, em que tempo o milênio aparece na história de Apocalipse? Bom, o milênio nós tratamos aqui sobre a grande tribulação ou a tribulação, né? E eu falei que nós teríamos primeiro um princípio das dores, e esse princípio das dores seria marcado por acidentes naturais, né? Como terremotos, às vezes enchentes, né? Cataclismas e tantas outras coisas, né? Que nós poderíamos ver ainda como crentes.
ainda como homens de Deus, né? E eu relatei aqui que nós, particularmente, temos uma visão que é uma visão pré-tribulacional, ok? O que é a visão pré-tribulacional mesmo, pastor? É a visão que diz que nós seremos arrebatados antes da tribulação. Mas pastor, Jesus então vai vir 3, 4 vezes, amado? Não, não é isso. Jesus não vai pisar sobre a terra no arrebatamento. Eu vi que alguns me lançaram essas perguntas. Jesus não vai pisar sobre a terra no arrebatamento. Ele vai chamar a sua igreja, ou mais especificamente a sua noiva, para estar com ele no céu. Então nós não podemos dizer que se trata da segunda vinda ou terceira vinda, ou seja, da vinda que você queira chamar, ok? Se trata do arrebatamento, e após esse arrebatamento, nós explicamos para os amados que nós seremos então, passaremos, né, pela análise do Cordeiro. E para que essa análise do Cordeiro, pastor? Para que seja distribuído cada galardão específico. E após nós teremos 7 anos de bodas do Cordeiro, ok? Agora, enquanto nós estivermos na boda do Cordeiro, eu relatei aqui para vocês que teremos 7 anos de tribulação, que é dividido em 2 momentos, 3 anos e meio de falsa paz, que são os 3 anos e meio iniciais, e os 3 anos e meio finais, que seria a grande tribulação, ok? E que nós dividimos elas em acontecimentos, vocês vão se lembrar disso, né? E eu falei que principalmente nos 3 anos e meio final, lá nas 7 taças, lá, ou como alguns gostam de dizer, 7 pragas, o negócio ficaria tão pesado, que se Jesus não interferisse, aí sim, todos aqueles que estivessem aqui seriam condenados, ok? Muito bem, acontece que eu falei que lá no final, entre a 6ª para a 7ª taça, Jesus pisa sobre os montes da oliveira, e ali ele batalha pelo povo judeu, ali ele batalha por esse povo remanescente, ok? E nós chamamos essa batalha de Armagedon, ok? Acontece que Jesus vence essa guerra junto com os seus, e quem vai batalhar com ele, pastor? Na nossa visão pré-tribulacionista, nós teremos que a igreja que outrora foi arrebatada, já no finalzinho dos 7 anos, vem com Jesus, batalha essa grande batalha, certo? Vence esses que estão a favor do anticristo, e agora Jesus institui um reino milenar, ok? Muito bem, essa é a visão pré-tribulacionista. Alguns me falam, alguns me perguntam, mas pastor, tem a visão mid ou visão meso-tribulacionista? Sim, é a visão daqueles que entendem que a igreja vai caminhar nos 3 anos e meio. Pastor, eu vi lá que Deus está falando da sua igreja lá na primeira fase da tribulação. Amados, nós pré-tribulacionistas cremos que essa igreja, essa estrutura de homens, na realidade são aqueles que não estavam 100% em Deus. São aqueles que levaram a sua vida na brincadeira e quando se depararam com o arrebatamento não subiram. Mas ao se depararem agora com o arrebatamento, tomam uma missão nas suas vidas de se corrigirem, assim como muitos judeus que vão começar a perceber o andamento das coisas e vão aceitar Jesus como seu Salvador, ok? Eu particularmente acho que a visão mais frágil delas é a visão pós-tribulacionista, onde
todos passam por toda a tribulação, ok? Por que eu acho ela frágil? Porque no meio da tribulação, nós lemos um texto na outra semana, dizendo que Deus recebe o restante dos mártires, né? Ou seja, na minha opinião, a grande parte daqueles que serão mártires, grande parte daqueles que entregarão a sua vida para Jesus na tribulação, entregarão até a metade, ok? No final é um tratar especificamente com aqueles que são ímpios, com aqueles que aceitaram a marca da besta, ok? E um pequeno remanescente que Deus vai guardar de uma forma miraculosa, mas esses entrarão então nesse novo período do milênio, ok? Muito bem. Após esses 5 minutos aí, que nós acendemos um pouco a memória nossa com relação a 15 dias atrás, eu quero dizer para você e realmente afirmar para você que nós temos como capítulo central do milênio Apocalipse capítulo 20. Só que se você for só em Apocalipse capítulo 20, o teu conhecimento do milênio vai ficar muito fragilizado. Então veja, o tema central ele se encontra em Apocalipse capítulo 20. Mas você precisa de outras bagagens e que nós vamos comentar aqui. Talvez não vamos ler todos os textos, mas eu irei comentá-los, entende? Mas nós sabemos aonde eles estão. Por exemplo, eu vou relatar para vocês aqui uma série de textos, e se vocês até quiserem depois que terminar a aula, retornar para marcar esses textos, marquem. Mas nós temos, por exemplo, Isaías, e em Isaías nós temos muitos textos que falam sobre o milênio. Então Isaías é um livro muito importante com relação ao conhecimento do milênio, ok? Nós temos Isaías 2, capítulo 2, do versículo 2 ao 4, por exemplo. Nós temos Isaías no capítulo 11, do versículo 10 ao 12. Nós temos, por exemplo, Isaías no capítulo 25, no versículo 8. Nós temos, por exemplo, Isaías 26, do 16 ao 21. Nós temos Isaías capítulo 60, do versículo 19 ao 22. Nós temos Isaías 61, entendeu? E pastor, por que nós não lemos todos os textos? Porque nós estenderíamos demais o assunto e talvez fosse ficar um pouco mais pesado para aqueles que nos acompanham, certo? Mas depois de Isaías 61, vocês também têm Isaías 65, de 17 a 25, ok? Vocês têm Isaías 66, do 22 ao 24, ok? E vocês têm, por exemplo, outros livros também que vão tratar desse novo tempo do Senhor, desse milênio, e vão dar um contexto mais amplo do livro de Apocalipse, como Ezequiel 37, que inclusive já abordamos aqui, ok? No versículo 21 ao 28. Pastor, só o livro de Ezequiel e só o livro de Isaías? Não, amados. Nós já citamos aqui o livro de Oséias, no capítulo 2. Nós afirmamos que Oséias também, no capítulo 3, trata sobre o tema Apocalipse. Nós afirmamos que o livro de Sofonias, no capítulo 3, trata sobre o tema Apocalipse. Entende? Olhe quantos livros e quantos capítulos, inclusive Zacarias, né, vão te dar um contexto mais amplo disso. Só que se eu ficasse só lendo os textos aqui, talvez a aula ficasse um pouco mais pesada, mais densa. E o nosso objetivo é de deixar essa aula mais leve, deixar esse assunto mais acessível à vida de vocês. Porque se só lemos esses versículos,
parece que fica algo sem contexto, ok? Mas dentro de uma engrenagem, ele faz todo o sentido, ok? E esse é o nosso objetivo, de trazer para vocês essa engrenagem de maneira que tudo fique mais claro. Muito bem. Agora, falando desse milênio que nós estamos tratando e que eu falo que nada mais é do que a tradução do termo 1000 anos, nós temos algumas visões. E por que eu cito elas brevemente aqui? Para que vocês não entendam que o pastor está tentando esconder outras visões. Não temos problema nenhum em citar essas outras visões. Mas quando eu foco numa visão, é que eu estou assumindo diante de vocês um entendimento que Deus tem me dado e deu a muitos homens, e que nós cremos que é a visão que mais compartilha da mensagem de Deus, ok? Mas nós sabemos da existência de outras visões, e inclusive que alguns se interessam por essas visões, ok? Dentre essas visões com relação ao milênio, nós temos uma primeira posição, que é a posição amilenista. Pastor, o que é amilenista? Fácil. O termo a, em grego, ele significa negação. Infelizmente, no nosso idioma português, houve uma inversão de valores. E o a, que no grego seria negação, ele teve uma inversão de valores no português. Por exemplo, quando você fala um bife com cebola, o certo seria nós falarmos bife cebolado. Mas ninguém fala bife cebolado. Nós falamos bife acebolado. Só que se você for no grego, esse termo a, que vem antes de cebola, na realidade seria como se ele falasse bife sem cebola. O original, o verdadeiro. Mas houve uma inversão de valores. O a aí assume no português uma visão de como querendo dizer bife com cebola. Pastor, e o que bife com cebola tem a ver com a nossa história? Só estou facilitando o seu entendimento da expressão. Amilenista, a é negação, milênio, então você está negando o milênio literal. Ou seja, nessa visão amilenista, eles acreditam que não existe o milênio propriamente dito. Ah, mas pastor, eles estão negando a Bíblia porque a Bíblia fala sobre o milênio. Não, eles entendem que o milênio é apenas um simbolismo de um tempo. Então que Deus teria chamado de 1000 anos um tempo indeterminado, ok? Até que Jesus viesse na sua segunda vinda. Novamente eu te digo, eles acreditam num tempo indeterminado para que Jesus venha na segunda vinda. E aí eles criticam a nossa visão, que é a visão milenista, né? Dizendo assim, peraí, como assim acreditar no milênio literal de 1000 anos? Jesus vai vir várias vezes, e eu frisei para vocês, não é que Jesus vai vir várias vezes. Por exemplo, no arrebatamento, ele vai nos esperar nas alturas. Os anjos vão nos colher da terra, vão nos levar diante de Deus, diante de Jesus. Mas ele não vai pisar na terra. E lá no final, quando ele assume o milênio, ele já pisa na terra para guerrear lá no final da tribulação. E daí já fazer todo o período de 1000 anos. Ok? Agora, tem gente que acredita, sim, tem até estudiosos de relevância que acreditavam nisso. Por exemplo, Calvino, ok? Agostinho, Lutero. Mas entenda que o conhecimento deles, por mais que esses nomes sejam expressivos, era um conhecimento de quem vivia lá no ano de 1500, 1400 e pouco, 1600 e pouco, ok? Era um conhecimento muito anterior. Hoje, Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Apocalipse, mais revelação nós temos. Por exemplo, naquele tempo, para que alguém pudesse visualizar como que o anticristo ia alcançar o mundo inteiro, como que ele ia vigiar o mundo inteiro, quase que era impossível.
Porque não tinha televisão, não tinha jornais, não tinha internet, não tinha nada disso. Então alguns países viviam como verdadeiras ilhas, sem nenhum acesso, sem nenhum controle. As pessoas se enveredavam aí pelo mundo e nunca mais eram encontradas. Hoje não. Hoje, se você quiser, por exemplo, dizer, eu vou sumir do mapa, não vai ser bem assim, porque em algum lugar vão te encontrar, em algum lugar vão te filmar, em algum lugar vão saber quem você é, entendeu? Seja por sua digital, seja por outros tantos caminhos, ok? Agora, temos a visão pós-milenista. O que essa visão entende? Que o reino de Cristo, ele é um reino espiritual e não geográfico. Então, eles, nessa visão pós-milenista, eles dizem assim, não, o milênio também é um negócio que não significa 1000 anos, mas sim um tempo indeterminado, e que eles acreditam que nesse tempo indeterminado, grande parte das nações vão se converter. E quando grande parte das nações se converterem, Jesus volta. Mas, amado, se nós raciocinarmos mais claramente, não tem base. Por que não tem base, pastor? Porque as coisas estão piorando. Nós não vamos conseguir instituir um reino de paz. Nós não vamos constituir um reino onde as nações vão se converter no todo. Não, me desculpa, mas não vão. Nós teremos sim um avivamento, e para mim esse avivamento ele vem diante de muita luta. Não é um avivamento assim que nós vamos ter, que tudo vai ser 1000 maravilhas. Acredito que diante do avivamento vai ter muita perseguição também, ainda que não estando na tribulação. Então eu não entendo que a visão pós-milenista possa estar perfeita, porque a tendência dos homens é se tornarem mal, e não de todo mundo, ou grande parte das nações conhecerem Jesus, se converterem, ou algo do tipo, haja vista a nosso início da nossa aula, que nós falamos que existem famílias, núcleos sociais, muitos poderosos financeiramente, e que investem para a destruição da nação, não só brasileira, mas mundial. Basta você acessar os seus canais de internet, os seus canais de filmes, de programação, que às vezes alguns pagam até mensalmente, e você vai ver que os filmes que estão lá não estão falando favoráveis a Jesus. Ao contrário, teve até um deles lá no início, no final do ano passado, que fez uma sátira de um Natal de Jesus, que fez uma sátira das verdades de Jesus e colocou Jesus numa situação totalmente suja, numa família de Jesus totalmente suja. E não acho que isso é por acaso, isso tem uma meta. Por isso eu particularmente não consigo entender a visão pós-milenista, mesmo que alguns nomes sejam importantes, como Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Finney, ok? Pastor, muito bem. Como é que o senhor entende as coisas? Eu, particularmente, como acho que 90% dos cristãos acreditam na visão pré-milenista, ok? Ou seja, Jesus ele vai ter uma ação logo anterior ao milênio. Por quê? Primeiro, que ele arrebata a igreja. Segundo, que Jesus agora, no final da tribulação, pisa nos montes lá, no Monte da Oliveira, e o divide em dois. Pastor, você tirou da cabeça isso? Não, amado. Está na Bíblia, livro de Zacarias. Nós vamos ler esse texto para você ver que não estamos tirando nada da visão da palavra de Deus. Entenda que alguns até me perguntam, pastor, como é que você vem com essas ideias? Nós temos livros, esse aqui é apenas um de tantos 1000 livros que eu tenho, Apocalipse. Olha a espessura dele aqui, Então veja, nós não chegamos aqui na internet e começamos a falar coisas da nossa cabeça. Nós lemos livros, lemos diferentes visões,
E naquilo que Deus vai nos orientando, naquilo que nós vamos aprendendo por meio da palavra, nós vamos passando para vocês, ok? Muito bem, nessa visão pré-milenista, da qual faço parte, e creio que boa parte de vocês também, nós cremos então que Jesus ele vem nesse final da tribulação, ok? E ele vai agora vencer o anticristo, nessa guerra do Armagedon, vai vencer Satanás e aprisionar Satanás por 1000 anos, ok? E durante 1000 anos, nós como igreja, iremos reinar com Cristo. E daí sim eu acredito nessa situação que os pós-milenistas acreditam que nós vamos conseguir já. E eu acredito que nós só vamos conseguir esse reinado de paz, esse reinado realmente de acordo com o olhar de Jesus no milênio. E por que nós vamos conseguir isso no milênio? Primeiro, porque Jesus vai aprisionar Satanás por 1000 anos. Ou seja, Satanás e seus demônios vão ser aprisionados por 1000 anos, para que não tentem mais as pessoas. Segundo, porque o próprio Jesus vai fazer a lei. Pastor, então espera aí. Jesus vai governar sobre a terra? Vai. Nós cremos assim. E como é que vai ser esse governo? Ele vai descer agora com a sua igreja, que foi arrebatada, com a sua noiva, e vai governar sobre a terra. Mas governar sobre quem? Se nós vamos ser os apoiadores dele. Sobre o remanescente. Estão lembrados disso? Por que, pastor, governar sobre o remanescente? Amado, é simples. Todos nós vamos ter que passar pela prova. Todos nós vamos ter que passar pelo fogo. Desde Adão até hoje não houve ninguém que não foi provado. Até Adão, que estava no Éden, Deus permitiu que Satanás tomasse a serpente para eles serem provados. Infelizmente foram reprovados. Infelizmente. Mas não deixaram de ser provados. E vou mais além, lá no céu. Entenda que Jesus poderia ter chegado diante de Satanás, que na época era Lúcifer, e ter dito, opa, estou vendo uma conversa diferente, encerra o assunto. Mas ele deixa, ele permite que Satanás comece a mexer ali naquele meio. E você que nos acompanha já descobriu que 1/3 dos anjos, das criaturas celestiais, caíram com Satanás. Ou seja, o que Deus permitiu isso? Porque Deus permitiu que fosse feito, digamos assim, uma seleção. E veja como Deus estava certo. 1/3 dos anjos não eram firmados com Deus. Por que não eram firmados, pastor? Porque eles estavam diante de Deus, viam a glória de Deus, mas bastou Satanás chegar neles e os convenceu de que eles precisavam ter um reino à parte, de que eles não deviam ficar debaixo de Deus, desse Deus autoritário, coisas afins, como Satanás falou para eles. E se eles caíram, se eles foram testados, se Adão foi testado lá no Éden, se Noé e tantos outros personagens da Bíblia foram testados, eu não posso pegar esse povo que passou pela tribulação e dizer assim, não, veja, agora vocês não precisam de mais testes. Mas pastor, espera aí, eles passaram pela tribulação. É verdade. Eles passaram pela tribulação, mas ainda não morreram. Ainda não têm o corpo glorificado. Entende? E se eles não têm o corpo glorificado, eles ainda são carne. Só que eles vão ter uma chance tremenda, porque eles vão entrar num período de 1000 anos de paz do governo de Jesus. Agora algumas pessoas me perguntam, mas espera aí, pastor, então significa que nós não vamos ter pecado no milênio? Não foi isso que eu disse. O que eu estou dizendo é que vai haver pecado, sim. Por quê? Porque o coração desses homens é contaminado.
Por mais que eles sejam os remanescentes, por mais que eles tenham passado pela tribulação, eles continuam tendo a natureza pecaminosa, a natureza da carne. Só que agora a prova final é que eles vão ter a permissão de Deus de olhar durante esse período do milênio o que é um governo de Cristo, mas a palavra diz, eu já adianto o assunto, que lá no final de 1000 anos, Deus vai permitir soltar Satanás. E por incrível que pareça, a Bíblia diz que lá naquele tempo, nações serão arrebanhadas por Satanás, para lutar contra o povo de Israel e contra o povo de Deus. Entenda, imagina, o cara vai ficar durante 1000 anos debaixo do governo de Jesus, vendo todo o mover de Deus, e ainda vai se levantar contra ele lá no final. Daí você vai dizer, pastor, mas como assim? É impossível. Como que um cara vai ver Jesus nesse governo mundial? Amados, deixa eu te contar. Se você está achando que Jesus vai chegar aqui com um governo democrático, dizendo assim, faça do jeito que você quiser nesses 1000 anos, se divirtam, brinquem, passeiem e façam do jeito que bem entenderem a vida, não vai ser assim. O governo de Jesus é um governo marcado por leis, é um governo marcado por ordem. E a ordem que Jesus der, o mandamento que Jesus estabelecer nesses 1000 anos, vão ser cumpridos, queira ou não. Não vai ter alguém que vai ser levado não ao STF ou à justiça para dizer quem tem razão ou quem não tem. Jesus vai dizer, olha, está de acordo com minha lei, está. Não está, não está. Ou seja, você acha que isso vai agradar homens de carne? Talvez aqueles que realmente se converteram, talvez aquele remanescente que realmente entendeu a obra de Jesus, vai agora abraçar essa causa. Mas a grande parcela dos homens vão se revoltar. Ah, mas tem paz. E? Ah, mas não tem guerra. E? Adão não estava no Éden sem guerra, sem nada, e eles não resolveram comer do fruto proibido? Pois é. Agora, entenda que Jesus vai descer então com a igreja e com os anjos. E isso vai ter uma dimensão tão grande que você vai estar vendo Jesus, né? Aqueles que estiverem no milênio, né? Eu espero que você e eu estejamos governando com Jesus e não sendo governados. Entende essa diferença? A igreja que sobe desce para governar com Cristo, e o povo remanescente que fica vai ser governado por Cristo. E é nesse tempo que a nova Jerusalém desce. E Jesus vai descer aonde exatamente, pastor? Lá na terra de Jerusalém. O governo, a nova Jerusalém, a estrutura vai ficar lá como sede central em Jerusalém. Mas pastor, todo mundo vai morar em Jerusalém? Claro que não, amado. Claro que não cabe todo mundo lá. Ok? A terra vai ser tomada da mesma forma que ela é tomada hoje, em todos os seus cantos, em todas as suas dimensões. Mas a Bíblia nos mostra que de ano em ano, esse povo vai lá para Jerusalém, para ser direcionado por Deus, para reconhecer o reino de Jesus, ok? Então vamos entrar um pouco mais nesses detalhes, para vocês entenderem. Primeira coisa, nós já relatamos aqui, mas vale frisar. Zacarias 13, versículo 8, 9, diz assim: E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terça parte restará. Lembra daquela conversa das taças? A terra, bem dizer, vai ser destruída.
vai ser consumida, mas o que vai ser remanescente? Esse 1/3 da população. Mas entenda que vai ficar muito pouca gente, ok? Perto do que existe hoje, claro, né? E olha o que diz o texto de Zacarias: e farei passar essa terça parte pelo fogo, e a purificarei como purifica a prata, e a provarei como prova o ouro. Lembra a nossa conversa? Que não é porque eles estão entrando no milênio que está tudo resolvido. Não é porque eles conseguiram ser o remanescente que não precisa fazer mais nada, que agora estão garantidos. Não. Quem está garantido é quem subiu arrebatado. Quem está garantido é quem já tem o corpo glorificado. Eu e você, que em nome de Jesus vamos subir, vamos estar com o corpo glorificado, e para nós não existe mais julgamento. Para nós não existe mais o peso. Nós vamos estar governando com Cristo. Mas para eles existe ainda a purificação. Ok? Então esse 1/3 vai passar por esse tempo. Então, pastor, você não está tirando da sua cabeça? Não. Zacarias capítulo 13, versículo 8, versículo 9, você pode ler lá. Ok? Muito bem. Jesus ele vai começar então esse milênio implantando o seu reino. Em que cidade, pastor? Na cidade capital do mundo para Deus, pastor. Pastor, que cidade é essa? Jerusalém. Ok? E vamos começar a conversa que nós falamos há pouco, que Zacarias 14, versículo 4, mostra que Jesus pisa o Monte das Oliveiras. Vamos ler lá, só para ficar claro para você? Zacarias 14, 3 e 4. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações. Pastor, estou pegando esse texto aleatório. Que momento é esse? Lá no final da tribulação, lembra? Muito bem. Como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Não é o pastor que escolheu um monte, não é o pastor que falou que Jesus vai pisar, está na palavra. Só que a turma quer estudar só Apocalipse, achando que só lendo Apocalipse vai entender toda a história do final dos tempos. Não vai, porque precisa conhecer Zacarias e todos os demais textos que nós falamos aqui. Então, olha, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. É como se fosse um grande terremoto. O monte, você imagina um monte ser fendido? Eu não estou falando de uma terra plana ser fendida. Eu estou falando de um monte abrir ao meio. E olha, não é abrindo um canto dele, abrindo outro canto dele, é no meio, para você ver que é Deus no negócio. Porque não é comum, mesmo que tivesse um terremoto, uma situação tremenda desse porte, um monte dificilmente ia se abrir no meio. Ele ia rachar nas laterais, ele ia quebrar em vários pedaços, mas ele vai se dividir no meio. Você imagina como se Jesus estivesse com o pé direito num pedaço e o pé esquerdo em outro. E você imagina o choque, né, que vai ser prazer para esses homens que estiverem sobre a terra, vendo esse sobrenatural. Mas é para isso mesmo, é para que eles entendam agora que aquele Jesus que morreu na cruz, como cordeiro, agora ele vem como leão, para reinar. Agora ele não vem mais para ser crucificado, agora ele vem para reinar, para mostrar a autoridade dele, ok? E haverá um vale muito grande. Claro, se eu estou rompendo um monte, imagine que eu tenho 2 topos aqui em cima, o que eu vou formar no meio? Um vale grande, né? E na metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Ele diz até para onde vai cada metade do monte. Ou seja, um para o norte e outro para o sul. Ok? Eu entendo, amados, que a terra, quando foi formada, e quando eu falo eu, entenda, por favor, não é só o pastor Batelli. São diversos homens de Deus, diversos estudiosos da palavra, inclusive muitos deles que escrevem esses comentários, homens que passaram a vida inteira estudando Apocalipse. Homens que viveram 80, 90 anos e morreram estudando Apocalipse. Ok? Nós acreditamos que
a terra, ela não era a mesma terra que nós vivemos hoje. Pastor, começou a viajar. Não, vou te dar uma luz sobre isso. Quando você está lá na época da criação, você vê, por exemplo, Deus falando assim para Adão e Eva sobre os oceanos. Você diz e lê lá na Bíblia que lá no Éden havia 4 rios, né? Pison, Eufrates e tantos outros lá, Tigre. Mas peraí, onde é que estava o oceano nessa história? A Bíblia não relata, certo? Vai pegando a ideia. O que acontece, pastor? Acredita-se, grande parte aí desses estudiosos, que pode ser que a formação dos grandes oceanos se deu de fato, concluiu-se de fato, no tempo do dilúvio. Porque quando Deus faz as terras secarem, essas águas que agora tomaram uma dimensão tremenda sobre a terra, tinham que ir para algum lugar. Ok? E eram águas, se você se lembrar, quando eu ensinei sobre Noé e coisas afins, que muitos dizem assim, pastor, mas essa conversa de 40 dias, eu sei que 40 dias chove muito, mas seria incapaz de inundar a terra inteira. Eu falei que não foi só as águas do céu. Eu falei que Deus abriu as comportas da terra e que saiu água também de baixo. E que essas águas que agora inundam a terra, elas dão uma outra característica para essa terra. Primeiro que entenda que essa terra agora tem uma quantia de volume de água que antes não tinha, ou seja, ela tem um peso tremendo sobre ela que antes não tinha. E alguns chegam até a imaginar que essa leve inclinação da terra possa ter sido por causa do peso dessas águas. Ok? Estou falando aqui, né, análises teóricas, estou falando aqui, vai mudar a minha vida isso? Não. Estou só te dando uma luz para você entender. A outra coisa que é importante você perceber, entenda que lá na época, mesmo depois de Adão saindo lá da região do Éden, você vai descobrir que Adão, por exemplo, viveu 930 anos. Você vai descobrir que a geração dele vivia tudo 912, 905, 910, 800 e poucos anos, 777 anos. Ok? Agora você vai dizer, puxa, será que o homem era 10 vezes mais forte que o homem de hoje? Nós acreditamos que antes do dilúvio a natureza da terra era uma e depois foi outra. Nós, na maneira como nós entendemos, a terra era cercada de um anel de água, de um anel de proteção, e que criava uma atmosfera totalmente diferente sobre a terra, permitindo que esses homens vivessem 10 vezes mais do que os homens de hoje. 10 vezes mais, pastor? Pois é, os que viviam bem viviam 900 e pouco. Divida por 10, você vai encontrar 90 e poucos anos. Os que viviam pouco viviam 300 e pouco. Divida por 10, você vai encontrar 30 e poucos anos. Ok? Mas pastor, por que esse papo agora? Porque eu quero dizer para você que nós estamos num ciclo, em um ciclo, e o que era retorna a ser. Quanto tempo eles vão viver, pastor, lá no milênio? Eles vão viver como as árvores. Nós já lemos aqui o texto de Isaías, que diz que Deus vai pesar a mão sobre o homem só a partir de 100 anos, que 100 anos vai ser como a idade de uma criança. Pastor, mas vai morrer gente no milênio? Claro que vai. Vai morrer. Mas pastor, espera aí, então ele não vai ser testado? Claro que já foi. Porque da forma como ele morreu, ele vai ser julgado. Se de fato ele tinha Deus no coração, se de fato ele viveu aquele tempo no reino, salvo, ele agora vai ser salvo.
Mas aqueles que conseguirem finalizar o milênio, esses vão ser provados. Mas por que o Senhor está dizendo que eles vão viver muito tempo? Para dizer para vocês que muitos que estiverem no milênio vão chegar lá no final. Ok? Você imagina um homem que nasce, por exemplo, depois de 400 anos que o milênio foi instaurado. Se ele viver 600 anos, ele chega lá no milênio. Ah, pastor, que coisa louca, como assim 600 anos? Amado, deixa eu pegar aqui uma lista para vocês. Eu vou usar aqui o calendário judaico, que é o calendário que toma por base o ano judaico, ou seja, o ano da criação do mundo. Nesse ano da criação do mundo, eu vou pegar um exemplo aqui para vocês, da vida de Noé. Segundo os estudiosos da Bíblia, se nós somarmos todas as datas até Noé, Noé teria nascido no ano 1056, depois da criação. Mas Noé viveu 950 anos, ou seja, ele morreu no ano 2006, depois da criação. Vamos fazer de conta que essa criação que nós tomamos por base em Adão fosse Jesus. Então imagine que Noé tivesse nascido no ano 1056 depois de Cristo. Ele teria durado até o ano 2006. Isso é para você entender a profundidade de como esses caras viviam. É como se você, em 2006, batesse papo com um cara que nasceu no ano 1056. Sabe o que é isso? Um cara que atravessou 10 séculos. Então veja, não é pouca coisa. Nós estamos falando de homens que vão viver muito como os homens do passado. Mas pastor, se a nossa estrutura mudou, como é que eles vão conseguir viver como os homens do passado? Mas lembra da história que eu falei? Que na tribulação muitas coisas vão ser destruídas, a terra, bem dizer, vai ficar totalmente destruída. Agora, quando Jesus instaurar o milênio, ele vai fazer nova todas as coisas. Se a terra está destruída, bem dizer, Jesus vai ter que construir um Éden de novo sobre a terra. E por que eu uso essa expressão Éden? Para mostrar que o mesmo ambiente daquela época, do princípio das coisas, ele vai ser instituído agora. Mas qual é a diferença desse milênio, pastor? A diferença é que esses homens não vão ser como Adão no Éden. Porque esses homens vão ser como Adão depois do pecado. Ainda que tendo um ambiente favorável, eles têm sim pecados. Então, muitos acreditam que a terra, por exemplo, que vai ter grandes terremotos no período da grande tribulação, e que o próprio Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, essa terra vai ser possivelmente aplainada. Porque não sei se você sabe, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que parte desses montes, que parte dessas estruturas, né, elas vieram por meio de situações que aconteceram sobre a terra. Mas que, por exemplo, o Éden era um ambiente, em geral, plano. Que não tinha grandes elevações, grandes montanhas. Em grande parte, terras totalmente acessíveis. Então, que nesse período do milênio, poderá acontecer de não haver, por exemplo, oceanos. Ok? Ou coisas afins. Pastor, isso é uma análise? Sim, isso é uma análise. Agora, a Bíblia diz que lá nos novos céus, na nova terra, ali não tem nem análise. Ali é claro que não vai haver mais oceano. Você vai ouvir falar de rios nessa nova terra. Mas você não vai ouvir falar mais de oceano. Ok? Muito bem. O que acontece, pastor? Acontece que, novamente eu digo para vocês, Jesus ele vai vir restaurar a terra.
Restaurar a terra é trazer a terra na porção que ela era lá no início da conversa. Entre tantas restaurações, que o homem viva como o quê? Como as árvores, muito tempo. Agora raciocine comigo, você que é uma pessoa inteligente. Supondo que fique 1/3 realmente dessa população mundial. Eu já falei aqui que vamos supor que seja 7,5 bilhões atualmente, para facilitar a conta. Se for 7,5 bilhões, eu estou dizendo que 2,5 bilhões ainda sobreviverão. Muitos judeus em grande parte, mas também muita gente que não é judeu, porque se você for ver hoje, calcula-se que nós temos 18 milhões de judeus, né? Até onde eu sei, sobre a terra. Ou seja, muito aquém dos 2,5 bilhões. Então, vai ter muito gentil salvo, vai ter muita gente ainda no remanescente, mas 5 bilhões se foram, hein? Muitos como Marte. E isso é gente demais. Agora, se Jesus vai restaurar, pense bem, se um cara vai viver 800 anos, 900 anos, olha a loucura. Por exemplo, se eu for lá na Bíblia, Enos, que era neto de Adão, ele vai morrer no ano 1140 desde a criação. Noé nasceu no ano 1056. Calcule comigo. Enos gerou Cainã. Então, aí já vai a segunda geração. Que gerou Malaael, Gerade, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Enos estava vivo até a 8ª geração dele. E vou mais além. A palavra de Deus diz que ele morreu no ano 1140. Se você pensar que esse homem durou 8 gerações, entenda que não só ele durou 8 gerações, possivelmente grande parcela alcançava 8 ou 9 gerações, mas não era 8 ou 9 gerações assim, com diferença de 25 anos por filho. Era 8 gerações com diferença, por exemplo, quando Enos teve o filho dele, né? Ele já estava ali com 90 anos. Daí de Cainã, que é o filho de Enos, para Malaael foram 70 anos. Então era uma distância muito grande. Você imagina esses caras gerando filho com 25 anos. 8 gerações vai ser pouco. Vai ter, de repente, 20 gerações da mesma família viva sobre a terra. O que eu quero dizer com isso? Vai ter uma população mundial gigantesca. Esses 5 bilhões que se consumiram nesse tempo, rapidamente vão ser recuperados nesses séculos. E eu creio que até mais do que 5 bilhões. Eu creio que a população que vai chegar lá no final vai ser muito maior. Pastor, por que você crê isso? Simples, amado. A palavra de Deus mostra que Adão teve filhos e filhas. E tem um texto lá dos apócrifos que eles relatam que Adão teve 30 e poucos filhos homens e 30 filhas mulheres. Se esse apócrifo tiver certo, Adão teve quase 70 filhos durante seu período de vida. E daí você começa a compreender de onde veio tanta gente de um só casal. E daí você vai dizer, pô pastor, mas quase 70 filhos, onde é que ele conseguiu ter tempo para isso? Ele viveu 930 anos, amado. Hoje, um cara que vive 93, 10 vezes menos, não pode ter 7 filhos. Então é só multiplicar o tempo de vida, que é 10 vezes mais, pelo tempo de produção, que pode ter 10 vezes mais também. 70, 100 filhos. Agora, entenda que se isso acontecer, nós vamos ter uma população gigantesca.
Só que nós aprendemos que 2,5 bilhões passaram pela tribulação, certo? Muito bem. Só que tem um porém. E os que nasceram no milênio? Eles não fazem ideia. Eles nasceram, digamos assim, no tempo da mordomia. O rei deles não é mais um presidente como nós temos, um presidente como as nações têm. É um homem perfeito. É um homem alinhado com o céu, porque ele é o próprio Deus em forma de homem. Eles nunca entenderam o que é serem tentados por Satanás, porque Satanás vai ser preso por 1000 anos. Daí você consegue entender, então, por que Deus vai ter que permitir que Satanás, no final de 1000 anos, seja livre. Não é porque Deus não aguentou mais, não é porque Deus chegou lá e falou, olha, não aguento mais segurar Satanás. 1000 anos é muita canseira, deixa ele livre aí para descansar minha cabeça. Não é. Ele vai permitir que seja testado. E multidões, infelizmente multidões, vão caminhar nesse sentido contra Deus. E vai sair então o último remanescente que Deus vai salvar nesse milênio. Depois dali não tem mais salvação, não tem mais, e também será o último povo condenado. Ok? Muito bem. Mas eu falei sobre um restaurar de terra. Talvez você diga assim, pastor, você está viajando. Não, amados. Quando você vai no texto original, quando nós pegamos a tradução, você começa lá, Gênesis, a terra era sem forma e vazia. Agora pensa comigo, Deus cria alguma coisa sem forma e vazia? Amados, Deus não faz assim. Entenda que a Bíblia começa a narrar os fatos a partir de um instante. Mas não significa que aquele instante é o instante zero. Tanto que no livro de João, quando vai falar sobre o verbo, que é Jesus, você percebe que há um instante anterior à criação da terra, à criação do homem. Então, quando você vê as coisas como a terra a constituição da terra em 6 dias, Deus constituindo aves, peixes, entenda que antes desses 6 dias já existia uma terra sem forma e vazia. Acredita-se que ela não era assim. Pastor, de onde você tirou essa loucura? Não tirei, amados. Isso aqui são vários estudiosos que também creem assim. Porque no original do hebraico, a tradução não foi plena. Porque ele diz e dá a entender que era uma terra deformada. Não sem forma. Uma terra deformada. E se ela foi deformada, significa dizer que ela tinha uma forma e algo aconteceu que ela foi deformada. E alguns acreditam, inclusive, que a queda de Satanás sobre a terra tivesse causado esse balanço, essa deformação, mas isso são indagações. Eu coloco só essa curiosidade para que vocês entendam que há coisas muito mais além do que nós podemos imaginar ou pensar. Ok? Então eu falo para as pessoas, vão além, leiam, busquem, claro que dentro da palavra. Eu estou citando aqui o termo em hebraico que está na palavra, ok? Mas não seja simplista, igual outro dia o irmão nos colocou assim, puxa pastor, mas como assim Caim teve uma família? Com quem que ele casou? Amados, naquela época, você citava os nomes masculinos. Eva foi citada porque ela era mãe das nações. Mas segundo os apócrifos, quando, por exemplo, Caim pecou, acreditava-se que já existia no mínimo 5 filhos de Adão sobre a terra. E que entre esses filhos homens nasceram filhas mulheres.
E que Adão toma uma dessas irmãs e sai para constituir aquela geração que foi geração de pecado. Mas por que a Bíblia não relatou, pastor? Porque Deus não fica escrevendo a Bíblia com intuito histórico. Não é a principal base. Tem história? Tem. Tem conhecimento? Tem. Mas não é o foco. O foco é se deter nas ações principais. Mas é óbvio que em volta disso há outras ações. O próprio apóstolo Paulo ou outros apóstolos, como o escrito de Judas, relatam alguns apócrifos, relatam algumas histórias que nós só ficamos sabendo porque eles citaram. Mas de onde veio esse conhecimento? Foram conhecimentos que existiram. Nem todos os fatos de Davi, nem todos os fatos de Salomão, nem todos os fatos de Jesus foram relatados. Você imagina, por exemplo, nos evangelhos, você contar cada milagre que Jesus fez. Mas o que eu preciso é que você alcance um pouco mais distante e entenda que há um porém em volta de tudo isso. E que Deus vai reconstituir essa história. Ok? Muito bem. Então, quando o homem pecou, Deus não tinha dado o domínio da terra para Adão. Quando Adão permite que o homem peque, o que acontece? O domínio da terra vai parar na mão de quem? O domínio do mundo vai parar na mão de quem? De Satanás. E o que Satanás fez? Destruiu a criação de Deus. Por exemplo, pastor, você não está falando loucura? Não estou. Como é que você explica, por exemplo, que lá no Éden havia uma série de animais e a Bíblia não diz que Adão e Eva viviam armados, a Bíblia não diz que Adão tinha uma espada, uma metralhadora, eles andavam nus, nem roupa tinham. Como é que se explica um leão, por exemplo, passando do lado deles? Como é que se explica, por exemplo, uma girafa, um elefante, uma onça passando do lado deles? Por que passavam? Porque a constituição era diferente. Esses animais não agrediam. E quer uma prova disso? Quando Deus chama Noé para construir a arca, e esses homens vão construir a arca, Noé e seus filhos, quando os animais vão entrar na arca, olhem, você já pensou por que um leão resolveu entrar na arca? Você acha que Noé foi lá, pegou ele pela juba e falou, entra aqui na arca? Deus fez alguma coisa muito parecida com o Éden. Ele atraiu esses animais como se eles não fossem mais agora ferozes. Eles entram como se em paz dentro da arca. Então, a natureza de Deus lá no Éden, desculpa, de Deus não, das coisas que Deus criou lá no Éden, eram outras. Ou seja, os animais não eram ferozes. Acredita-se até que a alimentação era em base de alimentos como plantas. Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu não falei que Deus vai restaurar tudo. Então nós acreditamos que lá no milênio, os animais não vão sair atacando todo mundo. Não vão sair matando todo mundo. Porque vai ser um reino debaixo de um governo justo. E por que hoje alguns animais viraram selvagens? Por que hoje alguns animais não têm mais contato com o homem? A Bíblia relata. Quando Adão estava lá no jardim da Eva, lá com Eva, no jardim do Éden, com quem que Eva foi conversar? Com a serpente. Você não acha muito louco isso? Como é que ela vai bater um papo com serpente? Você para por aí, encontra uma serpente na rua e fica trocando uma ideia com ela, como se fosse a coisa mais normal do mundo? Óbvio que não. Porque a nossa realidade é diferente. Esses animais tinham uma outra realidade. Então, nesse restaurar deste tempo,
eles vão ser restaurados à realidade padrão, ok? Ou seja, essa ferocidade, essa selvageria que existe nessa terra, não só dos homens, mas até dos animais, em que um animal mata o outro, que forma uma cadeia alimentar, elas são resultados do pecado do homem. A natureza gemeu por causa do pecado do homem, ok? Pastor, mas prova isso, amados. Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30, vai lá. Você vai descobrir que a dieta dos homens e dos animais, em grande parte, era o quê? Ervas que produzem sementes. Então veja, a natureza era diferente. O ambiente sobre a terra era diferente. Tanto é que viviam 930, 950, 960 anos. Ok? Amados, há muita coisa ainda para ser falado, ok? Mas eu quero parar por aqui até para dar oportunidade de se levantar algumas perguntas, né? Ou algumas colocações que vocês assim desejem. E porque a quantia que eu ainda tenho para falar, eu não tenho como matar em 10 minutos, ok? Eu peço encarecidamente que, se você puder retornar esse vídeo, ouvir lá os versículos que seu pastor citou lá no início da aula, vá lá, separe esses versículos, estude esses versículos, porque você vai começar a entender tudo isso que eu estou falando. Você vai começar a entender que, apesar de eu não ter lido versículo por versículo, está tudo lá, que os homens vão viver muitos dias, que a estrutura vai ser diferente, entende? Então, abra sua mente para Deus. Não estou falando abrir sua mente para qualquer coisa, hein? Não estou falando ficar divagando no vazio, não é isso. É indo na palavra de Deus, ok? Então, queria deixar esse tempo agora. Não sei se o Mateus tem alguma questão, alguma coisa aí para nós. Sim, a dona Antônia França. Conheço. Ela perguntou, né, há 17 minutos atrás, enquanto o senhor estava falando sobre como será o tempo, ela falou assim, então não, fez duas perguntas. Então não haverá mais a tecnologia que temos hoje? E depois ela falou, será um tempo simples como era antes? Então, você sabe que essa pergunta realmente é muito interessante. O que nós sabemos é que Jesus irá governar. Mas veja, a tecnologia, o conhecimento humano, isso não impede de que ele exista. Mas vamos fazer o seguinte raciocínio. Muitos diziam assim que os homens lá do passado viviam na época das pedras. E que ficavam batendo madeirinha para acender fogo. Isso é uma balela. Isso é uma história do conto da carochinha. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis que as primeiras gerações, inclusive as gerações de Caim, já criaram armas, criaram instrumentos musicais e tantas outras coisas. Eu estou falando da primeira geração de Caim, da segunda geração de Caim, que era filho de Adão, e que dele advieram outras. Só que o que aconteceu? Imagina comigo, você que está ouvindo aí. Quando Deus pega Noé e diz assim, olha, esse mundo está contaminado. Você lembra o ano que Noé nasceu? 1056 depois da criação da terra. Ou seja, 1056 desde o dia do nascimento de Adão. Muito bem. Só que quantos anos Noé tinha quando Deus terminou a arca e Noé entrou na arca? Tinha 600 anos. Então, eu estou falando de 1656 anos desde a criação de Adão. Ou seja, quase 2000 anos em que os homens criaram, reformularam. Então, havia já muita técnica, muito conhecimento. Só que imagina o seguinte, quem entrou na arca? 8 pessoas. Noé,
sua esposa, seus 3 filhos e suas mulheres respectivas. Ok? Então, se você pensar, Noé mais seus 3 filhos, 4. Se cada um tinha uma esposa, mais 4, 8. Agora, o que Noé levou para a arca? Ele levou o conhecimento que ele tinha. O que os filhos de Noé levaram para a arca? O conhecimento que eles tinham. Para ficar mais fácil o entendimento, vamos imaginar que Noé fosse engenheiro, um dos filhos de Noé fosse médico. Por favor, é uma simbologia, não estou dizendo que eles eram, hein? Muito bem. Que o outro filho fosse advogado e o outro filho fosse, sei lá, farmacêutico. O único conhecimento que ia entrar lá no tempo novo, depois do dilúvio, era esse. As outras profissões não iam entrar, porque eles não tinham a técnica das outras profissões. Então é como se tivesse dado um start, um zero. Começou tudo de novo. E durante séculos o homem foi adquirindo novamente conhecimento que já existia anteriormente e conhecimentos além disso, né? O milênio vai ser a mesma coisa, vai dar um zero, um restart, né? Um start, desculpa. Agora veja, isso não impede que durante os 1000 anos do milênio a tecnologia volte a aparecer. Até porque se Jesus vai estar sobre a terra, algumas coisas podem acontecer sim. E prova disso. Lembra que eu falei que aonde que Jesus vai descer? Sobre Jerusalém. Se Jesus vai descer sobre Jerusalém, eu não falei que os povos que não vivessem em Jerusalém iam ter que ir até Jerusalém? Será que eles vão conseguir caminhar, por exemplo, do Brasil para Jerusalém a pé? Não. Eles vão ter que ter meios de transportes. Eles vão ter que ter formas de caminhar até lá. Então eu creio que Deus vai permitir uma certa tecnologia, Deus vai permitir um certo acesso à construção, por exemplo, sei lá, de barcos, de veículos. Mas, inicialmente, vai ter um restart. Inicialmente, Jesus vai dizer, ó, tudo que existia zerou. E nós vamos ter que constituir novamente uma geração. Nós não. Na realidade, os homens remanescentes. Ok? Mas, imagina um homem que hoje vive em média 70, 80 anos, ele vai adquirir um conhecimento. Esse homem que vai viver agora 700, 800, 900 anos, é como se você vivesse 10 vidas que você está acostumado a viver. Imagina você vivendo 10 vezes mais, são 10 vezes mais oportunidades de conhecimento. Um homem hoje vai chegando em 60, 70, ele vai ficando mais frágil, o conhecimento não vai ficando mais amplo. Agora, você imagina ele com uma mente clara e limpa para adquirir conhecimento até 700, 800 anos. Quanto conhecimento ele vai produzir, quantas coisas ele vai produzir, até porque Jesus vai estar sobre a terra. Eu creio que consegui explicar. Alguém colocou mais alguma coisa? Não. Só comentários assim que... A tia Raquel fez um comentário muito interessante. Ela colocou assim: Jesus é muito bom mesmo, porque ele vai dar mais uma chance ainda para o ser humano no milênio. Né? Você vê que é... Sim, para esse remanescente. Né? É importante destacar isso. Quem morrer antes já está consumado. Ou seja, ali não vai ter ressurreição para que o cara volte no milênio. Mas pastor, eu sei disso, sim, eu compreendo. Mas algumas pessoas me escreveram isso. Ah, pastor, mas peraí, no milênio, então quer dizer que o cara que morreu, ele vai ter uma chance? Não. Quem vai ter uma chance é quem não morreu. Se o sujeito morreu na tribulação, se o sujeito morreu antes da tribulação, ou seja, nos nossos dias ou nos séculos passados, esse sujeito não tem mais oportunidade, mas o remanescente vai ter. Mas pastor, por quê? Amados, entendam que, como eu falei há uns minutos atrás na aula, nós vamos ter um pessoal que passou na tribulação, então um pessoal provado.
Mas mesmo assim vão continuar sendo provados. Mas imagina, por exemplo, esse cara que passou da tribulação e agora vai ter um filho no período do milênio. Vão ter o que, pastor, em 1000 anos? Vamos calcular uma média de 25 anos para ter um filho. Então, a cada 100 anos são 4 gerações. Curiosamente, após 1000 anos, nós podemos ter 40 gerações. Meu camarada, esse cara que nasceu na terceira, quarta ou até na 40ª geração, ele não faz ideia do que foi a tribulação. Faz 1000 anos que aconteceram a tribulação. Então, é necessário sim que ele entenda como é o negócio. Que ele entenda que quando Satanás for liberado, ele vai ser provado. E sendo provado, ele ainda pode escolher por Jesus. Só que eles vão ter uma coisa para mim que foi muito próximo dos apóstolos. Eles viram Jesus no olho. Eles viram Jesus falar. Eles viram o governo de Jesus. Então, hoje nós seguimos um Jesus invisível, que nós sentimos pela fé. Mas eles vão seguir um Jesus visível ao olho nu, como os apóstolos. Mas assim como na época dos apóstolos teve gente que se levantou contra Jesus, que queria a morte de Jesus, que não aceitava o governo de Jesus, não aceitava que ele era o Salvador, agora vai ter também. Só que não vão ser 33 anos e meio, vão ser 1000 anos. Entende? Muito legal a pergunta, parabéns. Só. Amém, amados? Olha, exatamente como nossos planos, chegamos aí a 10h30 e eu quero fazer essa oração para finalizar. Pai, nós queremos colocar cada vida aqui diante das Tuas mãos e agradecer pelas vidas que têm compreendido, Senhor, esse tempo, que têm acessado Suas mensagens, ó Pai, cada aula, seja aqui no online ou seja logo após o online, para aqueles que trabalham. Mas em nome de Jesus, Senhor, derrama o Teu cuidado, transforma, alcança essas vidas, Senhor, em suas casas. Pai, traz a Tua luz sobre cada um desses, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus nós abençoamos o restante desse dia, desta semana, porque, Senhor, esperamos em nosso coração o tempo que seremos arrebatados e não estaremos mais, Senhor, em uma reunião online, mas todos juntos diante do Teu altar. E por isso nós Te agradecemos, Senhor, porque nós temos a esperança que não morre dentro de nós, a esperança daquele dia em que todos estaremos contigo, ó Pai. Toca cada coração, transforma cada história, porque esse é o nosso anseio, que todos possam viver as Tuas plenitudes, ó Pai. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém, amado? Minha gratidão, meu carinho, meu respeito por você, que tem entendido, que tem honrado o seu pastor. Eu me sinto honrado com você que entra aí. Às vezes você pode entender, pastor, como é uma forma da gente honrar você? É dando presente? É te agradando? Não, a melhor forma de você me honrar é você dando atenção para aquilo que Deus tem entregado. E muito mais do que me honrar, honrar a Deus, é você entender que aqui está só um instrumento dele. Entender que eu só sou a boca de Deus falando contigo agora. E que na realidade, muito mais do que uma honra a um pastor, você está dando honra a Deus. E eu espero que você esteja em crescimento e que Deus te abençoe por toda a sua dedicação, seu empenho, e que você tenha um restante de final de semana abençoado, mas também uma semana de graça, de bênção, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, fica com Deus e meu grande abraço a vocês, em nome de Jesus. Amém.